Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, sou estudioso do mercado de criptomoedas, blockchain, negócios na era digital, finanças. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre hábitos e por que eles são tão importantes para a nossa vida financeira e para a nossa vida de negócios, tá? Então, primeiro é o seguinte, para a gente entender o que é um hábito e como ele funciona, eu já falei um pouquinho em um dos episódios anteriores sobre isso, mas foi uma breve fala sobre hábito, né? A gente vai recapitular mais ou menos. E para a gente chegar ao entendimento do porquê que isso é tão importante para ter uma mentalidade investidora, né? Uma mentalidade organizada, uma mentalidade de negócios bem afiada. Então, como é que o hábito funciona? O hábito, ele é formado por três etapas, tá? Que a gente precisa aprender a identificar. Porque quando a gente identifica, fica muito mais fácil da gente conseguir é, 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 manipular isso. Mas vamos lá, vamos para o entendimento. As três etapas consistem na seguinte forma, tá? A primeira é a deixa, né? E depois vem o processo, que é a rotina, né? A rotina. E com a rotina vem a recompensa. Então a gente divide o hábito em deixa, rotina e recompensa. Bacana? E a gente sabe que hábitos são bons ou ruins, depende muito de como você forma eles, né? E o que é um hábito em si? Um hábito é uma forma que o seu cérebro tem de economizar energia, beleza? Então o que ele faz? Ele pega aquela ação recorrente que você tem no seu dia a dia e ele guarda aquilo em um lugar específico para que você não precise pensar, para que você não precise gastar energia para executar determinada tarefa, determinada ação, né? Então, você acaba fazendo aquilo de forma automática, você não precisa pensar, né? Como, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, fazer comida, enfim, qualquer hábito que você queira, né? Fazer exercício, estudar, enfim. Qualquer coisa pode ser manipulada. Por que eu estou dizendo isso? Porque os hábitos ruins, por exemplo, a gente tem o hábito, por exemplo, alcoólatra, né? Tem o hábito de beber. Pode ser definido como um vício. Então, um vício é um hábito extremo, vamos dizer dessa forma, né? E se você for parar para pensar o seguinte, quem já teve história com alcoólatra na família, alguma coisa do tipo, e essa pessoa participou do AA, vocês vão ver que eles têm um sistema lá que são os passos para a pessoa conseguir se livrar do vício do álcool, né? Como é uma dependência, isso acaba nunca sumindo, você vai ser dependente para o resto da sua vida. Mas você pode manipular isso para que você não volte a beber. E é exatamente isso que a gente precisa trabalhar nos nossos hábitos, porque os hábitos eles não desaparecem, tá? Uma vez que a gente cria eles, eles vão ficar pro resto da vida na sua cabeça, eles não vão embora. Só que a gente pode mudar um ponto desses três pontos para manipular o nosso hábito, para que a gente transforme aquele hábito ruim em um hábito saudável, em um bom hábito. Então a gente tem a deixa, né? Por exemplo, você gosta de comer rosquinha todo dia, biscoito recheado, enfim, doce, ou seja lá o que for, né? Ou você toma café, sei lá, de 5 em 5 minutos, alguma coisa desse tipo assim. A gente sabe que isso é prejudicial, né? Isso vai fazer mal para sua saúde, mas se tornou um hábito. Então o que você precisa fazer? Identificar a deixa, o que te deixa com vontade de fazer determinada coisa, né? Esse é o primeiro ponto. Então, identificando isso, você vai saber, cara, por que eu tomo café toda hora? Por que eu fumo cigarro toda hora? Por que eu sinto vontade de comer toda hora? Você precisa identificar isso, entendeu? O que causa isso, beleza? E aí a gente tem a parte da rotina, né? Que é você ir até a geladeira, pegar o doce, né? Ou então fazer o doce, ou então você sair da sua sala, ir pro lado de fora fumar o seu cigarro, enfim, tudo que engloba a parte em que você vai fazer a coisa, até a ação. E aí você tem a recompensa, né? Que é a satisfação de ter cumprido aquela rotina. Então, olha a chave aí do negócio, né?
Você tem a deixa, você tem a rotina e você tem a recompensa. Então o que que você faz? Você muda a rotina. Então, por exemplo, você transforma aquele seu hábito de comer, por exemplo, em outra coisa. Então você sentiu a deixa. Ao invés de você cumprir toda aquela rotina que você já estava acostumado a fazer, você muda a rotina, entendeu? Porque você vai ter uma satisfação no final, você vai receber a recompensa. Só que essa recompensa não vai ser atribuída à ação de comer o doce, ou de fazer, ou de fumar o cigarro, ou seja lá o que for. Ela vai ser atribuída a outra coisa. Então perceba que você definiu para o seu hábito uma outra rotina, mas ele continua recebendo a recompensa. Então dessa forma você consegue mudar o hábito, né? Quem tiver interesse, é um livro muito bom e muda muito a maneira como você pensa sobre os hábitos. Eu já disse isso uma vez e repito: quanto mais você conhece alguma coisa, mais você a domina, né? Então é muito importante estudar sobre isso. Bacana? É o livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito. Ele me ajudou muito na construção da minha rotina, né? E de como isso me faz performar melhor durante o meu dia. Porque, por exemplo, eu acordo muito cedo, todos os dias eu acordo cedo, né? E independente de despertador ou não, eu acordo muito cedo, 5 horas, 5 e meia da manhã, eu já estou acordado. E eu ficava com um tempo muito ocioso ali, então eu pegava o celular, ficava zapeando, né, entrava ali no Facebook, no Instagram e não fazia nada, eu não aproveitava aquele tempo até às 7 horas da manhã, que era a hora que eu ia preparar o café da manhã para o meu filho ir para a escola e, enfim, fazer o que tinha que fazer. Eu falei, cara, eu preciso otimizar esse tempo. Olha só quanto tempo eu tenho. Eu tenho quase 3 horas aqui, o quanto eu não posso produzir, né? E foi quando eu comecei a buscar maneiras de substituir o hábito de ficar deitado olhando o celular por outras coisas. Então eu passei a... Acordei. O que eu preciso fazer? Levantar, porque se eu ficar na cama, eu vou ficar até a hora que eu preciso fazer as coisas com o meu filho. Então eu vou levantar. Primeira coisa que eu fiz, defini isso. Vou levantar. Tá, o que eu posso fazer então para poder o meu dia começar melhor? Né? E aí eu descobri um método interessante, que é um método Wim Hof de meditação e respiração. Quem quiser pesquisar depois aí no YouTube, eu recomendo, porque também mudou muito a minha vida e a forma como eu começo o meu dia, porque essa técnica de respiração, ela alcaliniza o seu cérebro. Né? O que isso significa? Sabe aquela coisa de você acordar e se sentir cansado? Você não dormiu direito, como se você não tivesse descansado mesmo, como se o sono não tivesse feito efeito algum, né? Ou então você está muito estressado, muito ansioso, né? Enfim, coisas que não te deixam pensar com clareza, fazer as coisas direito. Sabe quando você senta na frente do computador ou vai fazer o seu trabalho e você fica ali, sei lá, alguns minutos vagueando, nadando, sem saber direito o que fazer, não consegue produzir direito? Então isso é porque o seu cérebro está muito ácido, né? Tem uma série de hormônios e coisas acontecendo ali que te atrapalham as sinapses neurais, atrapalham que você consiga se concentrar. E essa técnica de respiração, ela faz justamente uma limpeza ali. Então você libera uma série de hormônios que neutralizam esses outros que te fazem mal. Então você pensa com mais clareza, né? Você consegue produzir melhor, você consegue prestar mais atenção, dar mais atenção àquilo que você precisa. Então, método Wim Hof de respiração é sensacional. Recomendo assim 100%. Para todo mundo que eu converso, eu recomendo. Então eu começo a minha rotina ali. Levantei, faço a minha meditação, leva em torno de 15, 20 minutos. Acabei a meditação, eu vou me alongar, eu preciso que o meu corpo também acorde. Eu preciso que o meu corpo entenda que, olha, já começou o dia, vamos produzir. Eu faço um alongamento, depois do alongamento eu faço uma série de exercícios físicos, né, para poder acordar os meus músculos, ficar melhor fisicamente, mais saudável, né? E aí eu vou fazer a minha leitura matinal. Então olha só, eu tenho 3 horas ali, ou 2 horas e meia, em que eu consigo fazer a minha meditação, eu consigo fazer um alongamento, eu consigo malhar e eu consigo um tempo para ler, para estudar, né? Então o meu dia já começa muito produtivo, porque eu exercitei a minha mente, eu exercitei o meu corpo e o meu intelecto.
E aí qualquer coisa que eu for fazer a partir daí, seja no trabalho, seja numa reunião de negócios, seja com qualquer outra coisa, eu estou muito mais propenso a ter sucesso do que se eu não tivesse feito nada disso. Entendeu? Um objetivo que eu coloquei na minha vida, e isso eu acabei copiando do Bruno Perini. Quem não sabe quem é Bruno Perini, procura aí também no YouTube, vocês vão ver lá Os Sócios Podcast, ele é sensacional, ele fala muito sobre finanças também, tá? E negócios. E ele fala o seguinte: o meu objetivo de vida é todos os dias estar mais inteligente, né, um pouco mais inteligente, um pouco mais forte fisicamente, um pouco mais saudável, né, um pouco mais rico, e isso é uma meta, né? Então eu entendi que, cara, realmente é uma evolução constante, é uma continuidade que você precisa ter, você precisa manter, né? Então quando você determina para você mesmo que as suas metas, os seus objetivos, eles precisam ser batidos diariamente, você se esforça cada vez mais para que isso aconteça. E a partir do momento em que você faz isso com frequência, torna-se um hábito. Então, acordar cedo, né, caso necessário, não é mais um problema para você. Fazer o seu processo de meditação não vai ser mais dificultoso para você. Malhar, fazer exercícios também não vai ser um problema para você. Ler também não vai ser um problema, porque você criou todas essas conexões, você criou todos esses hábitos. O seu cérebro já entende que aquilo é uma coisa que ele tem que fazer diariamente. Ele não vai precisar mais gastar energia para pensar no que você precisa fazer. A partir do momento que você acordou, ele vai falar, ó, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, torna-se um hábito. E bons hábitos mudam a nossa vida. A partir daí, né, você tendo essa vontade e esse crescimento constante, tudo na sua vida acaba se tornando muito mais fácil de fazer. Como, por exemplo, controlar suas finanças, conseguir mais clientes para sua empresa, né, fazer mais dinheiro de alguma forma, pensar em alternativas diferentes de fazer dinheiro, de rentabilizar, né, ensinar a quem precisa, enfim, o poder do hábito mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a de vocês também. Ter uma mentalidade forte com relação a isso é muito importante, porque muita gente confunde religiosidade com espiritualidade, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, mesmo que elas se encontrem em determinado ponto do caminho, tá? Mas você ter uma espiritualidade, uma mentalidade forte, é entender que a sua mente, ela tem que estar alinhada com os seus propósitos. Só que isso só acontece com muita dedicação, com decisão, né? A partir do momento que você se decide, você faz. Se você não faz, então você ainda não se decidiu. É bem assim que funciona, né? Então, o que eu falo geralmente é: você quer se tornar uma pessoa melhor? Primeiro, decida-se. Você precisa decidir. Você tem que fazer. Você chega na tua cabeça e fala assim, cara, eu vou fazer isso, não importa o que aconteça. Eu vou continuar fazendo. Isso é decisão. Beleza? Gente, esse é o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Porque eu curto bastante essa parte de mentalidade. Eu acho que é isso que me faz me mover, né? E crescer tanto intelectualmente quanto financeiramente, e, enfim, todas as áreas da minha vida. E é isso aí. Espero vocês no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, seus tontos.